Mais um dia de clássicos nas finais estaduais aí pelo Brasil e hoje é dia de Bavi na Bahia. A gente vai ter final inédita em Goiás. Vila Nova vai enfrentar o Atlético Goianiense. Tem a final paulista e a gente tem ainda o Remo querendo confirmar a vaga na final para pegar o Paysandu lá no Pará, tá? Vamos ver como é que esses times chegam para essas finais de hoje. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você. Cara, aqui é o Torcedorismo, futebol é a nossa paixão aqui, o canal é todo dedicado ao futebol brasileiro, então se você tá apaixonado e adora o futebol brasileiro, se inscreve aqui no canal, aqui você vai saber tudo que tá rolando, detalhe por detalhe sobre todos os times do Brasil, você aí que tá interessado aí nos times brasileiros, beleza? Ontem já teve título praticamente encaminhado aí pelo Brasil em campeonatos estaduais, mas a maioria ainda tá aberto, ainda teremos a volta. Hoje teremos mais times disputando as suas primeiras partidas das finais estaduais, mas a gente tem uma semifinal ainda, igual ontem, a gente tem a semifinal no Pará, então vamos começar pelo Pará, onde teremos Tunaluso e Remo, o clássico, né? Um clássico, né? Esse jogo lá de Belém, jogo às 17 horas, e cara, o primeiro jogo entre Tuna e Remo foi um jogo parelho, né? Tunaluso foi melhor no primeiro tempo, o Remo foi muito melhor no segundo tempo, né? Conseguiu virar a partida, Tuna venceu o primeiro tempo, o Remo conseguiu virar no segundo tempo. O time do Remo teve que se superar, coisa que o Morínigo, técnico do Remo, não gosta muito, segundo ele falou na entrevista, quer que o time entre ligado desde o início do jogo. E cara, a gente sabe aí que o Tunaluso é um time bastante ofensivo, né? Inclusive foi muito ofensivo no primeiro jogo, por isso que começou tão bem ali no jogo no Mangueirão. E cara, deve começar mais ofensivo ainda nesse segundo jogo, né? Porque precisa do resultado, né? Perdeu o primeiro jogo por 2-1 a Tunaluso, então vai precisar ganhar por 2 gols de diferença para ficar com essa vaga, ou 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, né? Mas não tá fácil, a vida da Tunaluso vai ter que ir para cima do Remo. O Remo, rapaziada, nesse jogo aí, né? Além de sair no placar algumas vezes nessa temporada, o time tem entrado devagar nos jogos, né? Tem feito o primeiro tempo ali meio modorrento, né? Marcha lenta, e tem que tomar um esporro no intervalo para acordar, né? Aí, no segundo tempo, o Remo começa a jogar, começa a ser muito mais agressivo, tanto na marcação, que é o que tem feito a diferença, né? Rouba a bola mais rápido e tem uns passes mais verticais para chegar no gol do adversário. Tem criado mais chances, os pontas têm botado mais velocidade no segundo tempo e aí o Remo geralmente consegue ir melhor nos jogos. Porém, não vai dar tão certo assim se o Remo entrar devagar. Provavelmente o Morínigo já vai entrar com esses pontas muito velozes, porque Tunaluso vai imprimir um ritmo forte desde o início do jogo, porque vai precisar ali de um golzinho no primeiro tempo para tranquilizar. Cara, é jogo no Mangueirão cheio, é clássico, Lusa e Remo. Se der o empate, se permanecer o empate, o Remo passa, então o Remo tem a vantagem do empate. Se perder por 1 gol de diferença, teremos pênaltis. Se a Tunaluso vencer por 2 gols de diferença, Tunaluso na final. Obviamente, se o Remo vencer de novo, estará na final. O Remo é um time, cara, que tem ido muito bem no mata-mata, né? A gente viu o que aconteceu ali nas quartas de final da Copa Verde, né? Onde começou devagar novamente, tomou um 2-0 para o Amazonas, depois conseguiu recuperar, correr atrás do placar, empatar o jogo e se classificar. Então, assim, ponto ruim dessa análise que eu fiz agora. O Remo é um time que entra devagar, como eu falei, né? Um time que demora a entrar no jogo, porém é um time que tem resiliência, um time que vai atrás, corre atrás e geralmente consegue empatar ou virar a partida. Então, é um jogo que, cara, não tá nada definido ainda por conta dessas indas e vindas aí do Remo. Vamos ver como é que vai rolar essa partida. O Remo tá buscando a segunda vaga na final, já temos o Paysandu classificado para a final, está lá, será um dos times que vão disputar os títulos, e o Remo quer ser o segundo, assim como o Tunaluso, né? Será que teremos Repá na final do Paraense? Vamos ver isso aí. Para mim, cara, o Remo, mesmo não precisando vencer hoje, ainda assim é o favorito para vencer o jogo de hoje, porque eu acho que Tunaluso vai para cima de qualquer jeito, e o Remo, se souber explorar as velocidades ali pelas pontas, vai abrir o placar e encaminhar essa vaga para a final com tranquilidade, se conseguir abrir o placar.
Se a Tunaluso conseguir abrir o placar nessa pressão inicial, aí teremos um jogo. Aí o bicho vai pegar, o Remo vai começar a equilibrar mais a partida, não vai ficar tão recuado, mas no início do jogo eu espero uma Tunaluso em cima e um Remo um pouco mais recuado, não tanto, né? Que o Remo é um time que gosta de jogar com a bola no pé. Para mim o Remo é favorito com 3 raios contra 2 da Tunaluso. Agora vamos falar das finais que teremos hoje, tá? Todos aqui em primeiro jogo, todos jogos que teremos ida e volta, tá? Então hoje ninguém será campeão, são todos os primeiros jogos. Vamos falar primeiro do Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético às 16 horas. Essa aqui é uma final inédita do Campeonato Goiano. Por incrível que pareça, Vila Nova e Atlético nunca se enfrentaram na final, né? O Vila que trocou de técnico recentemente, saiu o Igor Magalhães, entrou o Márcio Fernandes. E o Márcio Fernandes, desde que chegou, cara, conseguiu deixar o time invicto, né? Sob o seu comando, né? São 3 jogos com 2 vitórias, sendo que um clássico contra o Goiás e um empate contra o próprio Goiás. E além dessas 2 vitórias e esse empate, tem 2 classificações, né? Passou para as semifinais da Copa Verde e passou aqui para a final do Campeonato Goiano, botou o Vila de volta na final. Cara, o Vila contra a Aparecidense nesse jogo de volta jogou muita bola. Acho que foi o melhor tempo do Vila Nova em toda a temporada 2024. O Vila, cara, deu show ali naquele primeiro tempo. No segundo tempo acabou recuando, né? Jogou até muito devagar, mas o primeiro tempo é o que tem que ficar de molde para o que esse time quer fazer na temporada. Um time competitivo demais, esse time do Vila Nova, tá? Márcio Fernandes é um cara que já tem história, né? Tem estrela pelo Vila Nova, é bicampeão da Série C pelo time, já ganhou a divisão de acesso aqui também do Goiano com o Vila Nova, então assim, é um cara que tem estrela, né, pelo Colorado, né? Mas hoje não vai poder contar somente com a sua estrela, né? Terá que contar com seus jogadores. E, cara, Vila Nova tem jogadores em ascensão. Por exemplo, o Estevão jogou demais a semifinal contra a Aparecidense, fez gol, inclusive é um cara que está subindo de produção, foi contratado aí no início dessa temporada por empréstimo pelo Internacional. Tem o Henrique Almeida, que assumiu a titularidade da camisa 9 ali, de centroavante, da posição de centroavante, e tem dado outra dinâmica ao ataque do Vila Nova, tem dado muita movimentação, coisa que o Fernandão não conseguia fazer. O Fernandão é um cara muito parado, o Henrique dá uma dinâmica maior, o Alisson tem feito a diferença também, tem ido bem, tá com uma zaga forte demais, né? Tomou só 9 gols no campeonato inteiro, sendo que na primeira fase tomou só 5 gols, foi a segunda melhor defesa, 5 gols em 11 jogos, né? E aí passando ali por quartas de final e semifinais, foram 9 gols em 15 jogos. É uma defesa excelente. O Atlético Goianiense, cara, é o time do momento no Brasil, né? Um dos times do momento no Brasil. O time vem de 13 vitórias consecutivas. São 13 vitórias seguidas do time do Atlético Goianiense. É um time que joga da mesma forma como mandante ou como visitante. É um time que está sempre buscando a vitória e é um time que está muito confiante, tá? Tem que saber usar essa confiança, né? Não pode virar soberba, não pode virar salto alto. Até porque a última vez que o Atlético Goianiense saiu derrotado de campo foi no clássico contra o Vila Nova, lá no Oba, em que perdeu de virada para o Vila Nova. Então, já tem esse histórico, tem aí essa revanche, entre aspas, contra o time do Vila Nova, que foi o último time que venceu o Dragão, né? Cara, o Atlético Goianiense entra, além de entrar com essa postura de ser o cara com a maior sequência de vitórias no Brasil, é também o atual campeão, defende o título do Campeonato Goiano, venceu ano passado nos pênaltis contra o Goiás e tenta de novo manter o seu título. Tem como grande destaque o Shailon, que, cara, tá jogando muita bola, muitos gols na temporada, muitas assistências, é sem dúvida nenhuma o grande nome do Atlético Goianiense. O Shailon acho que tá assim no seu auge nesse momento, né? É o time que tem a melhor campanha de todo o torneio, ficou em terceiro na fase classificatória, mas venceu os 4 jogos até aqui nas eliminatórias, né? Então acabou passando o Vila Nova ali no número de pontos ao longo desse mata-mata, que ainda conta para decidir em casa. Ou seja, por ter a melhor campanha do Campeonato Goiano, contando o mata-mata, o Atlético Goianiense vai decidir em casa e por isso hoje começa a decidir no Oba. Oba que terá torcida única. O Vila Nova quis que tivesse duas torcidas no estádio, né? Pediu aquela carga de 10% para os visitantes nos 2 jogos, mas o Atlético Goianiense foi contra. Para mim, você já sabe a minha opinião, você que acompanha aqui o canal. Acho que isso é a falência do futebol. Torcida única em clássico, para mim, meu irmão. Para mim, eu venho do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. E aqui
no Maracanã, a gente fica misturado, Fluminense com Flamengo, com Vasco, com Flamengo, tem ali, obviamente, o local para as torcidas, em que só entra a torcida de um time e do outro, e no meio é misturado, e cara, gente, na maioria dos casos as pessoas se respeitam e se abraçam. Aposto que você tem um parente que torce pro Atlético Goianiense, ou você tem um parente que torce pro Colorado, pro Vila Nova, então todo mundo se respeita e o futebol tem que ser isso. Quando você coloca a torcida única, você tá jogando contra isso, né? Você tá se rendendo. Sou contra isso, acho que o Atlético Goianiense, inclusive, foi contra, porque decide em casa. Então tem toda essa questão aí de futebolística clubista, que não é só o Atlético Goianiense não, tá? Todos os times que têm dirigentes que torcem para o seu time e estão à frente do time têm decisões clubistas que nunca é pensando no coletivo do futebol. Mas desabafei aqui, sou muito contra a torcida única no futebol brasileiro, mas temos ingressos esgotados. A torcida do Vila Nova comprou tudo, sócio torcedor aumentou em 300 pessoas aí para comprar ingresso para esse jogo. O Oba, que tem a capacidade de 10 mil torcedores, vai estar lotado. E para mim, Vila Nova é favorito, com 3 raios contra 2 do Dragão. Esse time do Vila é muito difícil de ser batido, assim como o Atlético Goianiense, né? Não perde a 13 jogos, mas espero um Vila Nova mais recuado, tá? Do que o Atlético. É a forma como o Vila joga, né? Mas incomodando muito ali em contra-ataques e de repente ali dominando o meio de campo em algum momento do jogo e pressionando o time do Atlético Goianiense. Para mim o Vila é favorito com 3 raios contra 2. Inclusive, se você vai nesse jogo ou a qualquer outro desses jogos aí que eu falei hoje pelo Brasil, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar a festa de todas as torcidas pelo Brasil, como eu sempre faço, né? Então, filma lá, faz os stories, me marca nos seus stories ou me menciona que eu vou repostar, beleza? Porque hoje tem Vitória e Bahia às 16 horas, o Bavi da final do Campeonato Goiano. Meu irmão, isso aqui vai pegar fogo, né? O Vitória tem a volta de Yuri Castilho, né? Ele tá recuperado de lesão e vai ser relacionado para esse clássico que vai abrir a final do Campeonato Baiano. Também ele volta primeiro jogo no Barradão. Essa informação que eu tô passando para você, que Yuri Castilho será relacionado, foi divulgada primeiro ali pela Itatiaia Sport. É a fonte que deu esse furo aí que o Yuri Castilho tá de volta. Provavelmente não será titular. Voltando de lesão, deve entrar ali na reta final do jogo, caso o Vitória tenha necessidade. Daniel Júnior, em fase de transição após a lesão que ele teve, ainda é dúvida. Também, se entrar, vai ser como reserva, né? Se entrar na lista de relacionados. E, cara, tem algumas coisas ainda que o Vitória precisa acertar, tá? Tem muita gente ainda ali que não pode jogar, né? Por exemplo, Leonaldi, Jean Mota, Pablo, Luiz Adriano, Reinaldo, Luan Santos, todos eles foram contratados após o fechamento de inscrições do Campeonato Baiano. Não vão poder jogar, não vão poder entrar, não vão poder fortalecer aí esse time do Vitória. Cara, principalmente Jean Mota, Luiz Adriano e Leonaldi fazem falta, né? Então, a provável escalação do Vitória é a seguinte: Lucas Arcanjo no gol, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e o PK, tá? PK ali tá entre PK e Lucas Esteves. Eu prefiro o PK. William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Matheus Gonçalves, não seja expulso, né? Alejandro e Osvaldo. Alejandro e Osvaldo que tem números incríveis no Bavi, né? São dois caras aí que tem bons números no jogo contra o Bahia. Já o Bahia, cara, chega aqui com uma moral danada, líder geral do Campeonato Baiano, líder geral da Copa do Nordeste, é um time que está em ampla ascensão aí na temporada, vai jogar o primeiro jogo fora de casa e vai decidir em casa na Fonte Nova na semana que vem. Então tá aí com desfalque de Rian e Azevedo, os dois lesionados, estão se recuperando, desfalques certos, e o Everaldo, tá? É tratado como dúvida. Sim, o centroavante Everaldo não treinou nesse último sábado aí, na véspera do jogo, ficou só na academia fazendo musculação, bicicleta e tal, mas acredito eu que a comissão Rogério Ceni deu só uma poupada no Everaldo para que ele se recuperasse 100% aí, tivesse 100% para o jogo contra o Vitória, para que ele não corresse o risco de se lesionar no treino. É óbvio que o Everaldo vai jogar, tá? Ele é titular do time, estava só sendo poupado, já fez 3 gols, 3 assistências nessa temporada, é um cara muito importante para o time, deve jogar. Se ele não jogar, deve entrar o Estupiñán, que já fez seus gols aí pelo Bahia, deve ser titular. O provável time que o Rogério Ceni mandará a campo: Marcos Felipe, Arias ou Gilberto, Canu, Vitor Cuesta, Luciano Juba. Cara, você é torcedor do Bahia, coloca aqui embaixo o que você tá achando de Vitor Cuesta, tá?
porque eu tenho ali uma certa opinião sobre o Vitor Cuesta, não curto muito o futebol dele, quero saber se você tá gostando dele aí no Bahia, tá? Vamos lá, então, Luciano Juba na ala esquerda, aí Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, meio de campo que você já conhece de cor, Biel, Everaldo e o Tacitanos jogará ali pelo Bahia. Cara, ingressos esgotados no Barradão, Bavi de número 496, final do Campeonato Baiano. Provavelmente teremos mais de 30 mil rubro-negros, porque é a torcida única também. Na Bahia também a torcida única, a torcida do Bahia não estará presente. Aí na volta terá só a torcida do Bahia na Fonte Nova. E cara, assim, é um time que, como mandante, o Vitória, né, é um dos melhores do Brasil, né? Nesse ano jogou 9 vezes no Barradão, venceu 8 e empatou 1, que foi contra o Náutico na Copa do Nordeste. Então assim, o Vitória é avassalador, venceu inclusive o Bahia, né, nessa temporada atual. Então tem uma invencibilidade como mandante que vem desde a temporada passada, já são 22 jogos, não perde desde junho de 2023, é a terceira maior sequência invicta do clube no Barradão na história. Então assim, Vitória tá surreal, a sinergia entre clube e time tá muito, muito forte. Os últimos Bavis que nós tivemos nessa temporada foram muito disputados, né? O Bahia teve seus momentos, o Vitória teve seus momentos, o Vitória jogou melhor. Foram 4 tempos, né? Foram 2 jogos, 4 tempos. Acredito que o Vitória tenha jogado melhor em 3 tempos. E o Bahia tem jogado melhor em 1. Então, como eu passei esse histórico aí do Vitória dentro de casa, torcida única, eu sei que torcida não ganha jogo, uma galera comenta isso aí. Porém, cara, o time se sente mais confortável jogando em determinados campos. Isso é óbvio, né? Quem joga futebol sabe disso. Às vezes você conhece determinado campo, o gramado, a forma, você se sente mais seguro. E o time do Vitória claramente se sente melhor jogando no Barradão. Então, para mim, o time é favorito hoje nessa primeira perna da final, com 3 raios pro Vitória, 2 raios pro Bahia. Inclusive, cara, esse primeiro jogo vai ser importantíssimo para dinâmica dessa final, para a história desse título, porque se o Bahia arranca um empate ou uma vitória nesse jogo, vai encaminhar muito bem esse título. Já se o Vitória abre uma vantagem, né, 2 gols de diferença que seja, aí já vai ficar com o título na mão do Vitória, né? Acredito então que esse jogo é o jogo que vai decidir o título, na minha opinião. Agora vamos para São Paulo, Santos e Palmeiras às 16 horas, jogo na Vila Belmiro, né? O Santos que queria mandar esse jogo na cidade de São Paulo, tentou o estádio do Corinthians, tentou o Morumbi, mas nem Corinthians nem São Paulo liberaram, porque disseram que vão fazer tratamento no gramado aí para a sequência de Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Então o Santos teve que mandar o seu jogo na Vila Belmiro mesmo, que tá ótimo, né? Campo histórico, é a casa do peixe, acho que deveria ser lá mesmo a final, né? Então, jogo na Vila Belmiro é o encontro das 2 melhores campanhas do Paulistão. Palmeiras foi a melhor campanha, o Santos com a segunda melhor campanha e sim, são os 2 melhores times desse Campeonato Paulista, merecidamente a final que nós deveríamos ter. Os 2 melhores times se encontram na final, nem sempre isso acontece, mas dessa vez aconteceu. O Santos que venceu o campeonato na última vez em 2016, cara, quando eu vi essa estatística eu falei, nossa senhora, estranho, né? Porque eu cresci com o Santos sempre batendo campeão do Paulistão. Era Santos. Deve ter tido uns 2 tricampeonatos aí nas últimas décadas, mas não vence desde 2016. Tá com uma certa filinha aí, né? Tá com uma dúvida ali se o Aderlan entra ou não, né? Ele que voltou a treinar em campo com os atletas, né, do time titular, mas o Carille tá fazendo mistério ali se coloca ele ou se não coloca ele. O certo é que o Aderlan, que não jogou os últimos 2 jogos, né, teve um probleminha muscular, ele deve ser titular nesse jogo aí, mas tem ainda ali a possibilidade do JP, né, o JP Sherman, que é um garoto de 18 anos da base, pode ser que ele continue no time, seja escalado. Porém, acredito que o Aderlan volte num jogo dessa magnitude na final, né? Então, Aderlan deve ir para jogo, mas o Santos está com desfalques ali do Sandri, Alisson, Rodrigo Falcão, Kevson e o William Bigode, todos lesionados, não vão para o jogo. O Rainer, que foi expulso na semifinal aí contra o Bragantino, obviamente não joga, cumpre suspensão. Provável escalação do Santos: João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. João Schmidt está jogando muito, Diego Pituca e Juliano, Otero, Guilherme e Júlio Furque. Então, assim, esse time do Santos é o time que tem jogado a maior parte dos jogos, né? E tem jogado muito bem, é um time de transição muito rápida. Então, deve ser esse o time que vai bater de frente com o Palmeiras. O Abel Ferreira
do Palmeiras, pode ganhar sua 10ª taça no comando do Palmeiras. É uma coisa absurda, 10 títulos que ele pode bater, tá numa sequência de vencibilidade absurda, o time não perde há 20 jogos, né? Maior série invicta do Abel sob o comando do Palmeiras, não perdeu ainda em 2024. Inclusive, essa é a mesma condição que o Palmeiras chegou na primeira final do ano passado, né? Foi enfrentar o Água Santa, ainda não tinha perdido em 2023 e perdeu justamente por Água Santa a sua invencibilidade no ano. Mas depois venceu o campeonato. O Palmeiras é o atual bicampeão do Campeonato Paulista, tá indo em busca do tricampeonato. E tá na dúvida ainda só de Endrick, né? Simplesmente a dúvida do Palmeiras é o seu principal jogador. Não sabe se ainda se Endrick terá condição. Você que viu aí o jogo da seleção brasileira, ele se machucou, né? Tomou uma pancada ali no jogo contra a Espanha, ficou sentindo ali e sentiu de novo na semifinal contra o Novo Horizontino, saiu de campo, ele não participou das últimas atividades, é dúvida para esse jogo por conta dessa pancada na coxa que ele sofreu pela seleção brasileira contra a Espanha, tá? Vamos ver ainda se o Endrick vai ter condição ou não. Seria uma grande... Cara, um desfalque absurdo se o Endrick não puder jogar a final, né? Então, se ele não puder jogar, entra o Rony na vaga dele. Provável escalação do Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez. Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Mike. Endrick ou Rony e o Flaco Lopes. Cara, para mim, o Palmeiras jogando fora de casa ainda assim é favorito. 3 reais pro Palmeiras, 2 reais pro Santos. Se o Abel conseguir marcar ali os 2 volantes do Santos, aí já vimos isso, né? Quando os times conseguem marcar os volantes do Santos, o time tem dificuldade. O Carille até achou uma forma de dar a volta nisso contra o Bragantino, conseguiu ali pela ponta fazer algumas jogadas, mas o Palmeiras não é o Bragantino, né? Consegue uma marcação mais ampla e para mim é favorito com 3 reais. Contra 2, tá? Então escreve aqui os seus favoritos também nos dias de hoje, nos jogos de hoje. Se inscreve aqui no canal porque amanhã teremos análise completa dessa rodada do final de semana. Deixa sua curtida aí nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!